Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos fazer um 2 em 1 aqui, repercutir os jogos das quartas de final da Euro e também o jogo da seleção brasileira nas quartas da Copa América diante do Chile. O Brasil se classificou e também já temos todos os semifinalistas da UEFA Euro, começando então com o primeiro dia desses jogos, dessa fase. Espanha e Suíça fizeram um jogo bem parecido com o que a gente realmente vislumbrava, né? Um jogo onde a Espanha teve mais posse de bola, teve o controle das ações, tocou mais a bola, trocou mais passes. A Suíça se defendeu e tentou contra-atacar e acabou sendo castigada, né? O primeiro gol do jogo saindo bem cedo, né? Com o Jordi Alba finalizando de fora da área e o chute desvia no Zakaria. O gol foi dado contra para o Zakaria. E depois o Shaqiri empata no segundo tempo num erro ali da dupla de zaga espanhola. O jogo termina empatado, vai para a prorrogação. A Suíça consegue segurar o ímpeto espanhol, que finalizou muito mais na prorrogação do que no jogo inteiro. Só no primeiro tempo de prorrogação foram 11 finalizações e o jogo se arrasta até a disputa de pênaltis, onde a Suíça perde 3 seguidos, a Espanha perde 2, mas consegue vencer por 3-1 e avançar para a próxima fase, onde vai enfrentar a Itália, que segue sendo a melhor seleção da competição até aqui. 5 jogos, 5 vitórias, derrotando a temida seleção da Bélgica, que havia sido até mais testada do que a Itália. Começou o jogo melhor, fez ali 25 minutos muito bons, sabendo se defender, abrindo mão da posse de bola, dando a bola para a Itália finalizando pouco nos primeiros minutos, concedendo muito contra-ataque para a seleção belga. De Bruyne puxando muito esses contra-ataques, Lukaku tendo chances de finalizar, o próprio De Bruyne também chutando de fora da área. Um jogo que no segundo tempo acabou ficando muito faltoso, mas que no primeiro tempo saíram os gols. Primeiro com o Barella aproveitando um erro ali da defesa do Vermaelen, também aproveitando ali um enrosco que ele teve ali com o Vertonghen, um bate-rebate, sobrou para o Barella, ele chutou cruzado e marcou o gol. E depois um lance em que o Insigne marcou um golaço, ele veio arrancando num contra-ataque, o Tielemans fez uma marcação ali frouxa em cima dele, deu espaço para ele poder finalizar, aquela finalização cruzada que é a maior arma dele, e ele conseguiu meter um golaço. Depois o Lukaku diminuiu de pênalti. No segundo tempo, alguns lances pouco importantes, né, mas relevantes, como a lesão do Spinazzola. Infelizmente rompeu o tendão de Aquiles, está fora da Euro e vai ser um grande desfalque da Itália para a competição. Itália que teve o Chiesa como titular, teve a volta do Chiellini, que ao lado do Bonucci vem sendo a melhor dupla de zaga da Euro, na minha opinião. Grande atuação do Donnarumma, então a Itália teve grandes notícias, além, é claro, da sua classificação contra a Bélgica. Hoje tivemos o jogo entre Dinamarca e República Tcheca, vencido pela Dinamarca por 2-1. Dinamarca chegou a abrir o placar cedo com o Delaney aos 5 minutos e no finalzinho do primeiro tempo o Dolberg ampliou aos 42. No comecinho do segundo tempo, o Patrick Schick diminuiu, colocou fogo no jogo, um jogo que teve até mais finalizações da República Tcheca, 16 contra 11. A República Tcheca é um time arrumado, na verdade são dois times muito bons, mas prevaleceu a qualidade técnica e individual da Dinamarca. Era o melhor time, era o favorito, mas a gente esperava um pouco mais da República Tcheca, até por ter eliminado a Holanda, a exemplo da Suíça, que eliminou a França. Então sempre que a gente tem essas surpresas, a gente não pode duvidar desses times nas fases seguintes. Mas foi isso, Dinamarca venceu e agora vai enfrentar a Inglaterra numa semifinal que vai ser sensacional. Inglaterra fez seu melhor jogo da Euro, 4-0 para cima da Dinamarca, Harry Kane desencantando, metendo 2 gols, Sterling participando muito bem do jogo, Luke Shaw metendo 2 assistências e o Henderson vindo do banco, também marcando o seu golzinho de cabeça. Nesse jogo tivemos como novidades Mount e Jadon Sancho começando a partida desde o início. Foi um jogo tímido dos dois jogadores, mas serviu para a Inglaterra fazer sua melhor exibição. Como eu disse, segue sem tomar gol, ainda é a melhor defesa da competição e finalmente conseguiu uma vitória convincente. Agora vai pegar a Dinamarca, um adversário com certeza muito complicado, e quem vencer vai estar na final contra o vencedor de de Itália e Espanha. Palpites para esse jogo? Cara, apostaria em Itália e Inglaterra se classificando para a final, mas a Espanha ainda segue com o seu ritmo um pouco mais lento de construção, mas com muito ímpeto nas finalizações e com números muito bons, né, de troca de passes, de finalizações. E por isso pode ser que empurre a Itália para trás. A Itália tem que fazer um jogo diferente do que fez a exemplo da Bélgica, um pouco mais parecido com o que fez diante da Áustria, um time um pouco mais defensivo e um pouco mais reativo, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, porque para mim ser reativo é simplesmente reagir a alguma ação do adversário, e se o adversário
recupera a bola e você pressiona ele no campo de ataque, você também está sendo reativo. Não necessariamente ser reativo é estar ali no campo de defesa, mas isso é papo para outro vídeo ou outros vídeos que a gente já falou aqui no Pautas e Táticas sobre marcação, tipos de marcação. Vou deixar até aqui no card para vocês verem depois, caso vocês queiram. E na outra semifinal, eu acho que a Inglaterra passa, apesar de a Dinamarca, nos 3 últimos jogos, ter jogado mais futebol do que a Inglaterra vem em passo de evolução nessa Euro. Fez um jogo melhor do que o outro, com exceção ali do primeiro para o segundo, né? Teve uma ótima primeira impressão contra a Croácia, uma não tão boa contra a Escócia, uma mais ou menos contra a República Tcheca, uma boa contra a Alemanha, uma vitória realmente esmagadora, e agora um 4-0 sensacional contra uma fraca Ucrânia, né? A exigência técnica era menor e fez valer ali o seu favoritismo. Inglaterra favorita para decidir a final dentro de casa em Wembley. Agora falando da partida Brasil e Chile pelas quartas de final da Copa América, um jogo muito difícil para a seleção brasileira. O Brasil precisou mostrar calma nesse jogo, precisou ter a cabeça no lugar, porque foi um jogo difícil como um todo, né? Inclusive, alguns números do jogo, o Chile finalizou mais do que o Brasil, 11-10. Claro que não foi uma esmagadora superioridade nesse número de finalizações, mas o Chile, por exemplo, teve mais posse de bola, 59% contra 41%. Trocou mais passes, 504 contra 351. E foi tão assertivo quanto, né, nas finalizações no alvo, 5-5. O Brasil acabou vencendo por 1-0, o gol do Paquetá, que veio do banco. Nesse jogo, o Alexandre estava indisponível, o Renan Lodge começou como titular e o Firmino seguiu como titular ao lado do Neymar. Há essa disputa ali, né, na titularidade do comando de ataque. Essa é uma página à parte que eu quero falar. E só passando rapidamente, também houve ali, continua aquele revezamento no gol. Dessa vez o Ederson foi o titular da meta canarinho, da meta brasileira. Mas por que eu quero falar especificamente, inclusive, sobre Firmino e também sobre Gabriel Jesus? Quem me segue lá no Twitter, né, o Twitter do Pautas e Táticas, @Pautas e Táticas, desse jeito, viu que eu, durante o jogo, inclusive, no fim do primeiro tempo, antes da substituição do Firmino e antes da expulsão do Gabriel Jesus, completamente sem querer, ele olha para a bola, mas é imprudente por levantar o pé à altura do pescoço do adversário. A expulsão foi merecida por conta da imprudência, mas não pela maldade, não foi uma falta maldosa do Gabriel Jesus. Mas viu que no Twitter eu falei que, porra, se Firmino e Jesus eles fossem estrangeiros, eles seriam muito mais valorizados. Espera-se de Firmino e de Jesus que sejam centroavantes artilheiros, que sejam grandes camisas 9, como que tivemos no passado, como o Romário, como o Ronaldo, mais recentemente, e até baixando um pouco mais o nível, Luiz Fabiano, Fred, jogadores que ostentaram a camisa 9 em Copas do Mundo recentes pela seleção brasileira, mas com exceção do Romário, que vestia 11. Mas, cara, além do Jesus estar jogando na ponta direita, apesar dele carregar a 9 nas costas, e o Firmino ser, em tese, o centroavante do time, nenhum dos dois faz exatamente essa função, nem nos seus clubes. O Firmino tem ali a responsabilidade de dividir com o Neymar quem sai da área, para tirar um zagueiro do adversário também da área, abrir esse espaço para a diagonal do ponta, que pode ser o Jesus, pode ser do Richarlison, dependendo de qual lado Neymar ou Firmino estejam ocupando. E a função do Jesus é exatamente essa, traçar essa diagonal, atacar a linha de fundo, fazer o cruzamento e acompanhar o lateral adversário. Eles têm muita disciplina tática para poder fazer essas funções, mas mesmo assim nós não valorizamos. Nós continuamos achando que se é centroavante tem que ser aquele homem-gol, aquele artilheiro, jogador que nós simplesmente não temos em qualidade de seleção brasileira nesse momento. Até por isso eu convocaria o Pedro para a seleção principal. Mas ele não é titular do seu clube, do Flamengo. E o titular do Flamengo, o Gabigol, está na seleção. Está disputando titularidade com o Firmino. Eu colocaria o Gabigol para jogar. Faria com que o Neymar ficasse com essa função exclusivamente e que o Gabigol atacasse ali sempre a segunda trave. Quando o Neymar saísse da área, tivesse pela direita, abrisse o espaço para o Jesus fazer a infiltração. Quando tivesse pela esquerda, abrisse para o Richarlison. E o Gabigol sempre ficasse na segunda trave, esperando esse passe rasteiro, esse segundo passe ali com o gol vazio, quando as atenções do goleiro já estivessem no primeiro pau. Enfim, seria como eu monto o time. Mas eu não posso criticar o Tite por não querer fazer isso e querer fazer com que a jogada fique um pouco menos previsível. Que o Firmino, ao lado do Neymar, divida essa responsabilidade. E sobre o jogo em si, feito todo esse desabafo aqui, essa defesa pública ao Firmino e ao Jesus, que são jogadores espetaculares dentro de suas funções, que não é a função que você
crítico a ele, que quer ver um camisa 9 matador, eles não são esses jogadores. Entenda isso. Eles não são jogadores para poder fazer a função de matador de camisa 9. Nem o próprio Gabigol é um centroavante clássico que você tem em mente. Ele não vai jogar de costas. Nenhum dos três vai. Mas cada um a sua qualidade, a sua maneira, eles vão conseguir desempenhar bem as suas funções. Então, dito isso, cara, falando um pouco mais sobre o jogo, o Chile é um adversário complicado. Claro, a seleção brasileira tem muita superioridade em relação a essa geração envelhecida do Chile, que ainda aposta em nomes como Vidal, Arangues, Alexis Sanches, Eduardo Vargas, Medel, entre vários outros veteranos aí, né? Isla, Cláudio Bravo, jogadores que já estão há anos na seleção chilena, mas a gente tem que entender também que o tamanho do Chile não produz tantos jogadores assim quanto o nosso país. São jogadores da geração mais vencedora da história, né, do Chile. Então, é por isso que eles continuam sendo insistidos nas convocações e ainda assim montam um time de muita qualidade. Esperava-se o Brasil realmente tendo superioridade técnica diante do Chile na partida, mas a partida teve a sua dificuldade, o Chile impôs dificuldade ao Brasil e o Brasil jogou praticamente 45 minutos com um homem a menos e conseguiu segurar ali um ímpeto chileno querendo empatar o jogo, chegou a empatar num gol irregular, foi anulado pela arbitragem, mas enfim. Copa América reserva ainda muitas emoções para a seleção brasileira, vai reencontrar seu adversário na última final, que foi o Peru. Tende a ser um jogo mais difícil do que aqueles jogos da última Copa América foram, os jogos que nós já vimos também em confrontos recentes também foram, mas tende a ser um jogo até menos difícil do que foi o jogo contra o próprio Chile, porque, a meu ver, a seleção peruana tem menos qualidade técnica individual e coletiva do que o Chile, mas é um time que vem crescendo nos últimos tempos, ficou em segundo no grupo do Brasil, é um grupo que tinha, por exemplo, a Colômbia, e é um time que é candidatíssimo a estar novamente na próxima Copa do Mundo, então vamos aguardar o que o Brasil vai desempenhar aí nessa partida contra o Peru nas semifinais. E só me justificando com vocês, não fiz pós-jogo da seleção brasileira nas duas últimas partidas. Em uma eu fiz em texto, eu fiz uma enquete na verdade, né, se vocês queriam análise da seleção belga ou pós-jogo, né, da partida contra a Colômbia. A análise belga ganhou, mas como eu vi que a votação estava apertada, eu decidi, por respeito a você que votou no pós-jogo do Brasil, fazer ela em texto. E no jogo contra o Equador eu optei por não fazer porque a gente tinha poucas conclusões a tirar daquela partida, já que o Tite optou por dar descanso aos principais jogadores, já estava com a classificação garantida, com o primeiro lugar também assegurado, mandou um time inteiramente reserva para aquele jogo, então a gente tinha pouco para poder observar do time titular, que vem aí se efetivando com uma escalação que tem o seu goleiro ali revezando. Acho que o Alisson continua sendo titular, mas o revezamento vai acontecer. Danilo na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Casemiro e Fred, os dois volantes, Jesus e Richarlison, os dois pontas, Neymar e mais um nome no ataque. Pode ser o Firmino, pode ser o Gabigol. Vamos aguardar para ver qual vai ser a preferência do Tite, mas acredito que esse rodízio vai continuar. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. Vamos voltar com outros pós-jogos da seleção brasileira na Copa América e das outras fases da Euro. E é isso aí. Até a próxima.